Oi, bom dia, oitavo ano. Hoje vamos fazer. Eu passei para vocês que vocês fizessem a leitura, né, deste capítulo da unidade 4, eu creio. Estados Unidos e Relações Internacionais. Desculpe a minha voz, eu estou um pouco gripado, mas vai dar. Então eu vou fazer agora uma leitura, a gente vai fazer uma explicação, uma leitura comentada, né, uma interpretação de texto, tá? Então, não é uma explicação em si, mas sim uma interpretação do texto, para que a gente compreenda melhor o conteúdo. Então, nada melhor do que uma leitura, né, coletiva. Então, vocês vão ler aí junto comigo esse conteúdo de hoje, tá bom? Então, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para aumentar um pouquinho a página. Ok, pronto. Então, vamos lá. Estados Unidos e Relações Internacionais. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de escolher os governantes, liberdade de imprensa, entre outros, são os princípios democráticos declarados pelos Estados Unidos. Então, o que é que a gente pode concluir com esta oração? Né? Então, os direitos de democracia dos Estados Unidos é a liberdade que você tem de falar, a liberdade de se expressar, de colocar sua opinião, de escolher os seus representantes. Então, os direitos declarados dos Estados Unidos em relação às suas relações com o mundo ou com os outros, tá? Então, a grande potência utilizou em muitas ocasiões a defesa da democracia como justificativa para realizar intervenções militares e aplicar sanções políticas e econômicas a diversos países. Os Estados Unidos é tido como uma grande potência, né? Então, é uma grande potência, uma potência gigante, e ele justifica a invasão a alguns territórios militares, intervenções militares, com a defesa da democracia, porque ele acredita, ou ele diz que os outros que estão o atacando, eles estão, como é que eu posso falar, estão tentando modificar a democracia, ou destruir a democracia, o direito de democracia de cada um. Né? Isso é o que está dizendo aqui no texto, é uma justificativa deles. Assim, os Estados Unidos foram acumulando inimigos ao longo da história recente. No século XX, durante a Guerra Fria, os maiores opositores à política externa estadunidense eram a União Soviética e seus aliados. No início dos anos de 1990, com a dissolução do bloco socialista, as relações com a maioria desses países foram retomadas. Essa Guerra Fria, gente, vocês vão ver no 9º ano, tá? Que foi uma guerra que durou muitos anos no século XX, entre Estados Unidos e União Soviética. Aí ele está citando aqui, mas que vocês vão ver mais a fundo no 9º ano. Na década de 1980, a Líbia implantou um regime contrário aos Estados Unidos. O governante do país, Muammar al-Gaddafi, apoiava e financiava ataques terroristas a alvos estadunidenses e europeus. Em 2011, uma onda de protestos contra o regime político da Líbia encerrou a ditadura de 42 anos no país. Gaddafi foi deposto do poder, capturado e morto por um grupo de rebeldes. O Oriente Médio também é uma região com a qual os Estados Unidos mantêm relações instáveis. Na década de 1980, o Irã se tornou um grande opositor estadunidense. Opositor quer dizer contrário, contra os Estados Unidos, né? Com a fundação da República Islâmica do Irã. Desde então, os dois países passaram por momentos de aproximação e distanciamento. Nos anos 1990, o Iraque de Saddam Hussein envolveu-se em duas guerras contra os Estados Unidos, a Guerra do Golfo em 1991 e a Guerra do Iraque em 2003. Deposto do poder, Hussein permaneceu escondido por alguns meses, mas foi capturado, julgado e condenado à morte em 2006 por crimes de guerra. O país ficou sob ocupação militar estadunidense até 2011. Então vocês percebam que as relações internacionais dos Estados Unidos não eram muito legais, eles não eram vistos com simpatia, principalmente pelos povos do Oriente Médio, né? Então, desde a Guerra Fria, os Estados Unidos têm esse impasse, essa antipatia. Os países do Oriente Médio têm uma antipatia por eles. Então, por isso que gerou muitas e muitas guerras. E as relações internacionais dos Estados Unidos não eram tão agradáveis, tá?
Aqui os desafios do século XXI. Então, no século XXI é que veio a bomba de alguns países contra os Estados Unidos. E a gente vai ver agora a questão de quem eram os governantes e o que foi que eles fizeram, quais medidas foram tomadas para sancionar essa guerra, né, entre os Estados Unidos e muitos países do Oriente Médio, principalmente. Então vamos lá, olha. Depois da a política externa dos Estados Unidos, baseada na intervenção e na ocupação militar, então a política externa dele era intervir e ocupar alguns lugares, né? Fazer uma intervenção militar, uma ocupação militar. Então foi um dos motivos que levaram ao aumento da oposição ao país em várias partes do mundo e deram origem, no início do século XIX, aliás, século XXI, a atentados terroristas em solo estadunidense. Desde então, os presidentes George Bush e Barack Obama e Donald Trump, eleito em 2017, tratam dos assuntos relacionados à política externa de forma bastante diferente. Então, esses três presidentes que passaram pelos Estados Unidos e estão até hoje, no caso de Bush, Barack Obama e Donald Trump, que está até os dias de hoje, tratam essas relações de forma diferente. Vamos ao governo Bush. O governo Bush diz que foi marcado pelos atentados do dia 11 de setembro, né, quando as Torres Gêmeas, em 2001, as Torres Gêmeas foram bombardeadas, como mostra aqui na fotografia, ó. Inclusive, na época, eu era primeiro ano do ensino médio e lembro muito bem, né? Foi um evento, uma coisa assim, grande e bem terrorista, bem, a gente fica em pânico, né? Causa uma questão de muita tristeza, porque muita gente morreu. Então vejam só, aqui ele diz, ó, o ataque ele foi idealizado e organizado por um grupo, né, da Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Em resposta ao governo Bush, iniciou a guerra contra o terror. Nessa campanha de caça aos terroristas, os territórios do Afeganistão e do Iraque foram ocupados em 2001 e 2003, respectivamente. As tentativas de implementação de governos favoráveis à política estadunidense trouxeram desordem política e social, miséria e o ódio das populações locais pelos invasores. Nesse contexto, grupos de resistência armada começaram a surgir e atuar contra forças militares estadunidenses, mergulhando esses países em conflitos. Aqui a imagem das Torres Gêmeas, que não existe mais. Hoje parece que existe um museu no local, né, em homenagem às vítimas, monumentos, né? Aí veio o governo de Barack Obama, que é muito bem quisto pelo mundo, né? É o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E vamos lá. Quando Barack Obama subiu à presidência dos Estados Unidos em 2009, prosseguiu com as operações de busca de Osama Bin Laden. E em 2011, o líder da Al-Qaeda ele foi morto em uma ação. Osama Bin Laden era o grande líder da Al-Qaeda e que comandou aqueles ataques terroristas aos Estados Unidos. O líder da Al-Qaeda foi morto em uma ação conjunta entre o exército estadunidense e o governo paquistanês. Nesse mesmo ano, as tropas estadunidenses se retiraram do Iraque e participaram de uma intervenção militar na Líbia contra o regime de Muammar Gaddafi. Tinha início o conflito na Síria. Esse contexto permitiu que os Estados Unidos, o Estado Islâmico, organização terrorista, controlasse áreas estratégicas na Síria e no Iraque. Diante desse quadro, Obama reenviou tropas ao Iraque em 2014 e manteve a ocupação do Afeganistão. Apesar da política intervencionista, Obama conseguiu realizar avanços no diálogo com países considerados adversários dos Estados Unidos. Então, foi um governo bem quisto. E por último, o presidente que está até hoje, até os dias atuais, é o governo de Trump, né? Que começou em 2017. Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos em janeiro, usando as frases de efeito America First, que é América em primeiro lugar, e Make America Great Again, tornar a América grande de novo. Por isso começou desfazendo acordos e políticas adotadas entre o governo de Barack Obama, demonstrando a tendência ao isolamento do ponto de vista das relações internacionais. Na esfera econômica, Trump retirou os Estados Unidos da parceria
pacífica. Esse acordo havia sido formado no governo Obama com o objetivo de expandir a área de influência estadunidense na região do Pacífico e da Ásia, fazendo frente à China. Também elevou as taxas de importação a produtos chineses, complicando as relações com o maior rival econômico. Além disso, questionou os termos do NAFTA por considerá-las desvantajosos para a economia estadunidense. Na política internacional, retirada do acordo nuclear com o Irã reacendeu as tensões entre os dois países. A situação entre a Coreia do Norte é semelhante, pois apesar de tentativas de acordo com a redução do programa de armas nucleares do país asiático, há desconfiança entre as partes. Então pode perceber que no governo de Trump ficou uma coisa mais tensa, né? Obama deu uma apaziguada, deu uma acalmada, e no governo de Trump essas relações, os Estados Unidos ficou muito fechado para o mundo, né? Então, tipo, a imigração, os imigrantes eram mais discriminados, tornou-se mais discriminados do que já eram antes, enfim. Então, esse é mais ou menos assim o governo desses três presidentes durante essa relação internacional. Então, você percebe que desde Bush até Trump tudo foi muito diferente, né? Cada um tinha seu ponto de vista. E é isso aí. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser.